teachers! How are you doing today? It's Vanderlei Ribeiro and I'm here to talk to you, English teachers. Yes! Então, se você é professor de inglês, mas ainda não fala o idioma fluentemente, me acompanhe até o final. Todos os dias tem conteúdo novo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, para vocês, meus colegas, conseguirem desenvolver a sua oralidade do idioma. Hoje eu trouxe um conteúdo especial para vocês, que é a diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. Geralmente, o que acontece? Eu já vi muitos colegas que não ensinam, não trabalham com Present Perfect, justamente por não conseguirem entender. Porque, veja bem, se você não consegue aplicar, se você não consegue entender bem algo, como que você vai ensinar? Mas chegou a chance de você realmente entender o que é o Present Perfect, qual que é a diferença dele do Simple Past, e não somente a questão gramatical, porque talvez a questão gramatical você até saiba. Então, assim, você consegue descrever as regras, você consegue aplicar as regras lá nas atividades por escrito. Só que usar mesmo, o meu intuito é trazer uma forma mais dinâmica para que você consiga aplicar todas essas regrinhas que você já sabe na sua oralidade. Mas não que você vá aplicar com seus alunos, não é isso. Eu não estou trazendo plano de aula ou desenvolvendo atividade que você possa desenvolver e trabalhar com seus alunos. Não. O meu intuito é que você se desenvolva, é que você consiga aplicar, é que você consiga falar o idioma mesmo, tá bom? Afinal de contas, você já trabalha com o idioma. Então, só tá faltando falar mesmo, o que é muito legal. Eu trouxe um texto, então nossa aprendizagem vai ser de forma contextualizada, porque tem a maneira que eu possa abordar, o que vocês abordam, se referindo à gramática e falando das regras e aplicando ela nas atividades por escrito, beleza? Só que da maneira contextualizada, fica mais fácil para você ver no uso mesmo, em um contexto, como o próprio nome já diz. Totalmente diferente você ver a aplicação em um contexto e você só simplesmente ver as regras. Porque você sabe as regras, mas e aí? Quando eu vou aplicar? E outra coisa, em relação ao conteúdo que eu trouxe, em relação ao texto que eu trouxe, que é um texto que eu tirei de uma página da internet chamada Goalcast. Vou colocar tudo aqui nas descrições, tá? Que é o inglês real. É o inglês real. Como assim, Vanderlei? Porque nós estamos acostumadas a trabalhar com inglês para fins didáticos. A gente tem os livros didáticos, a gente tem todo esse material onde a gente trabalha e aquele material nos guia de forma que a gente consiga atingir o objetivo. E tá ok também. Só que quando você trabalha com o inglês da vida real, ele se diferencia com o inglês para fins didáticos. Por exemplo, você já deve lembrar de algum texto que você trabalhou e que o ponto gramatical era presente simples. Lembra aí da última atividade que você fez? O texto provavelmente era todo escrito no presente simples. Então, ele estava falando tudo ali sobre a rotina e coisas que alguém faz ou não faz durante o dia a dia. E tem as perguntinhas lá sobre rotina, certo? E qual que é a diferença desse para fins didáticos e do inglês real? No inglês real, é tudo misturado. Então, conta coisas que estão acontecendo atualmente, coisa que já aconteceu na vida dela, coisas que vão acontecer, planos, é tudo misturado. Porque na vida real, é claro que se eu puxar um tema para vocês aqui, eu vou falar, olha, nós vamos aplicar somente presente simples. Beleza, pode ser. Só que na vida real a gente fala da nossa rotina, fala coisas que aconteceu ontem, fala dos planos para o futuro, não é isso? Mesma coisa a gente vai fazer aqui agora com esse texto que eu trouxe. E por isso que eu quero que vocês saibam dessa importância de que na vida real você vai se deparar com muitos usos do idioma, certo? Então é isso que a gente quer, porque assim, eu acredito que você também queira falar o idioma, que você também queira se desenvolver e aplicar isso na oralidade.
para depois, então, aplicar na sala de aula. Ok, isso aí já é outra coisa. Mas que você também consiga falar e se desenvolver, certo? E eu escolhi esses 2 pontos gramaticais neste texto, justamente para ficar mais fácil para vocês identificarem essa diferença. Mas tem toda a questão da interpretação, toda a questão do contexto em si, que é algo que é importante, como eu falei com vocês aqui. Então, eu vou ler para vocês aqui o texto, que é bem curto, bem prático, que é justamente isso. Eu gosto muito dessa questão prática, essa questão simples, mas que dá um efeito muito grande, que vai fazer diferença. Então, no final do vídeo, você vai até deixar aqui nos comentários. Coloca aqui o que você achou, como que é a maneira, o que você faz para você conseguir desenvolver sua oralidade. Que você já está trabalhando, então já é o suficiente. Coloca para mim aqui, ok? Alright, vou ler para vocês então um texto que eu tirei da Goalcast, que é uma página que fala sobre curiosidades, tem parte motivacional. Tem muitas coisas interessantes nessa página. E ela trouxe essa matéria sobre a cantora Christina Aguilera. O texto fala sobre a vida pessoal, sobre a carreira, sobre coisas que aconteceram durante a infância dela. Ou seja, várias coisas super interessantes. Eu peguei um pedacinho, um trecho apenas desse texto que eu vou ler para vocês. E daí a gente vai abordar os pontos para a gente poder começar a entender, ok? Olha só, ela fala assim: as a singer, dancer, actress, philanthropist, and a mother of 2, Christina Aguilera is an all-around superwoman. The woman has been an inspiration for her audiences. Olha só, esse pedacinho que eu peguei para vocês, ó. The woman has been an inspiration to her audiences. Has been. É neste pedaço que está o present perfect. Então, primeiro tá has been, porque a gente está falando de uma outra pessoa. Como vocês sabem, o present perfect precisa ter o have or has, mais o verbo no particípio passado. Lembra dos verbos no particípio passado que você até pede para imprimir uma listinha de verbos irregulares? Porque os verbos regulares todos terminam com ed, mesmo no passado simples ou particípio passado. Os irregulares eles mudam, por exemplo, eat fica ate no passado simples, eaten no particípio passado. Olha o be, verb to be fica was, were no passado simples e been no particípio passado, certo? Então, por isso que tá aqui has been, porque a gente tá falando de outra pessoa, a gente tá falando da Christina Aguilera. Então, o que essa mulher, ela tem sido o quê? An inspiration to her audiences. Over 25 years. Por que usou-se o present perfect here, ao invés de usar, por exemplo, o presente? Porque quando você vai falar de algo que se iniciou em um determinado momento, lá na sua infância, ou na sua juventude, ou até mesmo ontem, mas que dura até o dia de hoje, você vai usar o present perfect. Neste caso aqui, olha o período de tempo, mais de 20 anos. Eu falo assim, eu sou uma inspiração para minha audiência. I am an inspiration. Ela é uma inspiração. She is an inspiration. Beleza. Ela foi uma inspiração ontem. Então, she was an inspiration yesterday. Quando eu marco um tempo específico, se foi somente hoje ou se foi ontem, por exemplo, se eu menciono quando que isso aconteceu, se eu menciono a data, ou essa data já está implícita, eu sei o momento que aconteceu, quando, se foi ontem, se foi semana passada, se foi mês passado. Semana passada ela foi uma inspiração, o que significa que hoje ela não é mais. Então, she was an inspiration last week. Agora, she has been an inspiration, ou seja, ela tem sido inspiração, ela é uma inspiração para o público dela. Quando a gente não indica esse tempo que algo aconteceu, aí nós usamos o presente perfeito, present perfect. Por exemplo, se a gente estiver falando sobre um filme e eu quero falar que eu assisti aos Vingadores. Nossa, eu assisti Os Vingadores, foi muito legal. Eu não mencionei quando que foi, né? Eu falei que eu já assisti aos Vingadores. Então eu posso falar o quê? I have watched The Avengers. Porque watch é um verbo regular, como vocês já sabem, é só acrescentar o ed, para ele poder ficar no particípio passado. Então, have watched, porque eu tô falando de mim mesma. Então, já assisti aos Vingadores, I have
already, eu posso até colocar essa palavra already, que é já, né? Então, I have already watched The Avengers. Diferentemente se eu falar, olha, I watched The Avengers last weekend. Entende? Quando eu marco, então, o tempo, o dia que eu fiz tal coisa, simple past. Então, por isso que eu falei, I watched. Agora, eu não mencionei quando que foi. Você não sabe se foi ontem, se foi semana passada, se foi mês passado, se foi 10 anos atrás. I have watched. Essa que é a diferença. Por isso que colocou aqui has been an inspiration, porque tem mais de 10 anos, 20 anos no caso. 20 anos atrás até o dia atual. Então, algo que aconteceu que ainda influencia no dia atual. O outro trecho fala assim, ó. Yet, if you look deeper, you will find that events that occurred in Christina's childhood and personal life play a massive part in how the singer expresses herself through her music and philanthropy. Eventos que ocorreram, então events ou acontecimentos, coisas, events that occurred in Christina's childhood and personal life. Ok, por que neste caso a gente usou o presente simples então? Porque foi num momento específico, foi durante a infância dela. Importante que para vocês entenderem é que neste caso a gente usou, no caso a pessoa usou o presente, o passado simples para poder demonstrar esse ponto. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, eu trabalho como professora de inglês há 7 anos. Como que eu falaria isso em inglês? Eu usaria o presente perfeito. Ao contrário do que muitos pensam, o presente perfeito é muito mais usado do que o passado simples. É muito importante que você saiba, então, como usá-lo. Aplicando essa regra que você já sabe da gramática, veja bem, como eu estou falando de um período de tempo que eu estou trabalhando como professora há mais de 7 anos ou há 7 anos, é algo que aconteceu há 7 anos atrás, iniciou-se lá há 7 anos atrás e até hoje acontece. Entende? Então é algo que ainda influencia, que ainda faz parte da minha vida hoje em dia. Então, dessa forma, como que ficaria? I have worked, porque o work também é um verbo regular. Dessa forma, a gente só coloca o ED. Então, I have worked as an English teacher for 7 years. For 7 years. Mesma coisa se eu tivesse, ao invés de usar por 7 anos, por exemplo, desde 2013. I have worked as an English teacher since 2013. Entende? Então, sempre que eu usar for, que é um período de tempo, or since, eu vou usar o present perfect, porque isso me dá, como eu já falei, essa ideia de que algo se iniciou no passado e que faz parte da minha vida até hoje, né? Ou nos dias atuais. Diferentemente se eu falar, eu trabalhei como professora de inglês em 2013. Oh, I worked as an English teacher in 2013. Vai entender que em 2013 eu trabalhei como English teacher. Isso não significa que hoje eu ainda esteja trabalhando como. Se você quer marcar um ponto específico, um momento que aquilo aconteceu, simple past. É muito simples, é engraçado que eu demorei um pouco a entender essa questão, eu demorei um pouco a começar a usar o present perfect, justamente por conta disso. Falei, gente, mas peraí, eu vou falar isso no presente, eu vou falar no passado, como que eu vou usar? Até que um dia, do nada, veio assim um pensamento, falei, gente, nossa, agora eu entendi como que usa. É engraçado isso. Porque assim, quando a gente tá procurando alguma coisa, é certeza que a gente vai achar, não é, gente? Quando você tá procurando uma coisa, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar aquilo. Então, se eu tava procurando uma forma de usar o presente perfeito, eu tava procurando uma forma de saber usar, de entender isso aí, eu acabei entendendo, não tem jeito. Tudo na vida que a gente procura, a gente acha, não tem jeito. Mesmo que seja algo ruim, mas se a gente procurar, a gente vai achar. E quando a gente fala em presente perfeito, quais palavras que podem ocorrer quando a gente está usando esse tempo verbal? Already, que esse já, né? Já fiz tal coisa. Already. Eu já comi camarão. I have already eaten shrimps. I've already eaten shrimps. Outra é before, que é muito comum também. Por exemplo, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso antes. I haven't heard
of it before. I've never heard of it before. Então, never, before. I've never eaten shrimps. My daughter has never been abroad. Como eu tô falando de outra pessoa, aí já é has, right? Remember? Uma outra palavra, since, for, nesses exemplos que eu já passei para vocês. Então, sempre essas palavras são bem utilizadas quando a gente está usando o present perfect. Como vocês perceberam, é algo muito simples. Somente essa questão, talvez, seja, vocês possam ficar mais em dúvida em relação ao verbo no particípio passado. Então, eu vou decorar a listinha, vou imprimir as listinhas igual eu faço com os meus alunos para eles poderem imprimir, colar no caderno, eu vou ficar decorando? Não. É quando você sentir a necessidade de usar. Pode dar um exemplo seu mesmo, de um filme que você já assistiu. Então, logo você já consegue aplicar o verbo assistir. Algo que você comeu, você já consegue aplicar o verbo comer em inglês. Algo que você bebeu, talvez você tenha uma bebida muito diferente que você já bebeu, você já aplica o verbo drink. Tudo é em relação ao uso, a nossa necessidade, porque não adianta nada você decorar regras, decorar listas de palavras que não fazem parte da sua realidade, você não vai usar. Então, uma vez que você não usa, você não consegue se lembrar, você não aprende aquilo efetivamente. Eu sugiro que você faça 2 exemplos, um usando o present perfect e o outro usando o simple past, para isso ficar mais claro ainda. Pode usar um desses verbos que eu acabei de falar aqui, comer, beber ou assistir. Lembrando que quando você usar o presente perfeito, você não vai mencionar a data que aquilo aconteceu, a não ser que isso influencie ainda até hoje. Então você tem que usar o since ou for. E quando você for usar o passado simples, você vai mencionar quando que aquilo ocorreu. Se foi ontem, yesterday, last week, last weekend, ok? Então fica muito mais fácil dessa maneira. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só você deixar aqui, qualquer sugestão, feel free. I hope you guys like it. See you!